Eu estava orando em cima do texto de Mateus, capítulo 25, quando Jesus traz a parábola das 10 virgens, né? As insensatas e as prudentes. E na hora que eu estou ali, nessa meditação, nessa oração, eu tive uma visão, e foi rápido, uma visão rápida. Eu vi uma parede cheia de musgo e nela pendurada milhares de casulos de seda. Mas não era nada tenebroso o dia, nessa visão. O dia era ensolarado, céu azul, nuvens brancas. Falei, uau, o que Deus está querendo me comunicar? O que Deus está ministrando no meu espírito, me mostrando casulos de bicho de seda. Bom, sempre ouvi falar sobre a seda, mas nada muito além. A rosa da seda, tecidos de seda. Então me coloquei a estudar. Falei, não, Deus, se Deus sinalizou, eu vou pesquisar. Li textos, artigos, vi vídeos, e compreendi como que é toda essa dinâmica da cultura da seda, né? E aí fui fazendo algumas descobertas super interessantes, assim, para mim, né? Que não tinha ainda me dedicado para esse olhar. Então eu descobri uma coisa que me chamou, assim, muitas coisas me chamaram a atenção, mas o que mais me chamou a atenção foram duas coisas. A primeira, que uma única larva da mariposa, né, ela, ao fazer o seu casulo, ela produz um único fio de seda, que é um fio bio-orgânico, que é um fio de proteína, proteico, né? É uma proteína. Mas esse fio, ele, na verdade, ele mede, em média, 1.300 metros. Então, uma única larva de mariposa vai produzir um casulo com um fio único, sem quebra, orgânico, uma proteína, num tamanho mínimo de 1.300 metros. E isso me chamou muita atenção. Não há interrupções nessa confecção dessa larva. Outra coisa que me chama a atenção é que as larvas, além de serem selecionadas, né, tem todo um controle genético, né, para se produzir mariposas saudáveis, e aí você vem toda aquela questão de pesquisa. Elas se alimentam no seu desenvolvimento unicamente de folhas de amora. Então, uma larva produz um único fio, 1.300 metros, e ela só se alimenta de folhas de amora. Seu alimento é único. Então, esses são os dois pontos que me chamaram bastante atenção na minha pesquisa. E o que isso tem a ver com as virgens, as 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 insensatas? E eu me coloquei a orar, falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer ao me apresentar essa cultura da seda? E aí eu comecei a orar e a buscar do Senhor. O que me chamou muita atenção é o fio de seda. Esse fio longo, esse fio orgânico, bio-orgânico, esse fio proteico, né? O que me chamou a atenção foi isso. E aí, qual é o carro-chefe na produção da seda, né? A seda hoje, ela não alcança só a produção de tecidos para alta costura, mas ela está na medicina, ela está na produção de elementos químicos para indústria cosmética, ela está na decoração, ela está na produção, como eu já falei, de fios de alto padrão para alta costura, para tecidos,
E no Brasil antes usava a crisáliazinha quando ela morre lá dentro do casulo para ração para animais, mas hoje essas crisálias também ganham um potencial no mercado exterior para Europa e Ásia para produção alimentícia. Então ela já é introduzida na questão da produção alimentícia. Mas o carro-chefe é o fio de alto padrão para tecelagem de alta costura. Falei, Deus, o Senhor está falando comigo de vestes. Então eu começo a perceber em Deus e Deus começa a me direcionar a textos bíblicos e eu fui lendo, e eu fui orando e eu comecei a entender que Deus estava me chamando e Deus está nos chamando a tecermos vestes de santidade. E aí eu quero deixar um versículo para você aqui, eu estou lendo a NVI, que está em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8. Ele diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festas. Perdão, roupas de festa. Unja sempre a sua cabeça com óleo. Olha que bacana. O fio de seda é para a tecetura de tecidos de alto padrão, para alta costura. O Brasil produziu em 2023 560 toneladas de fio de seda de alto padrão, que foi altamente consumido pela França e pela Itália, né? E a gente tem outras nações que produzem, o Brasil ocupa o 7º lugar nesse ranking de produção. Então, o que Deus estava chamando a atenção naquela visão? Com os casulos de fio de seda. Ei, o que eu entendi para mim? Pode ser que você, na hora que for ouvir esse pequeno vídeo, que você for orar e ler a palavra, Deus vai ministrar algo mais para você. Mas o que Deus ministrou para mim, que Ele está nos convidando a tecermos vestes de santidade. Ele está nos chamando a tecer um fio de mais alto padrão em vestes de santidade. E aí é muito interessante porque Ele está olhando para nós como aqueles que produzem esse fio. Sou eu que tenho que produzir essa veste de santidade. Sou eu nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos. É isso que me capacita a ser uma virgem prudente. Ser santo. Ser santo diante do Pai. E eu quero deixar para nós um texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ali no versículo 13 até os 16, e ele vai nos dizer assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então ficou o convite para nós. O que eu compreendi da visão que o Senhor me deu em oração, do que eu compreendi ao estudar sobre o bichinho da seda, é que Deus está nos convidando a produzirmos um fio de santidade. Com esse fio, nós vamos tecer as nossas vestes e nos preparar para esse glorioso dia em que Jesus vai ser revelado a toda a humanidade. Hoje, Jesus está revelado para mim, está revelado para você. Mas na volta de Cristo Jesus, Ele será revelado
a toda a humanidade. E aí ele nos encontrará o quê? Santos. Por isso ele nos convida a essa tessitura, que é todos os dias, uma tessitura constante, de um único fio. Não é eu acordar de um jeito, dormir de outro. Acordar de um jeito, dormir de outro. Não, nós precisamos ser constantes em Cristo Jesus. E se voltarmos lá atrás, naquilo que eu notei, né, de muito interessante, que é essas larvas, para elas alcançarem a idade de formar esse casulo, elas são alimentadas única e exclusivamente por folhas de amora. Essas folhas são produzidas com alto controle de qualidade. E elas comem o dia inteiro para se tornarem adultas o suficiente para começarem a tecer o seu próprio casulo, para que depois se tornem mariposas. Mas no caso delas, elas são interrompidas para a produção de filho. Precisamos ter um alimento único. Amém? Precisamos ter uma alimentação saudável. E eu quero falar com você sobre alimentação saudável para que você venha tecer as suas vestes de santidade. Receita básica, única. Alimentação saudável, única que devemos ter é a palavra de Deus. Então fica para nós o convite da parte de Deus de nos alimentarmos única e exclusivamente da sua palavra, de olharmos para Cristo através das Sagradas Escrituras e através dessa alimentação saudável começarmos a tecer o nosso fio de santidade, para podermos tecer as nossas vestes de santidade, para sermos encontradas com os vestidos mais alvos, que a gente possa ter nos preparado para essa volta gloriosa, para esse dia em que Cristo será revelado a toda a humanidade, os que creram, os que não creram, aqueles que ignoram sua existência. Amém? Obrigada por me ouvir, obrigada por estarmos juntas e juntos. Amém? E eu, com certeza, eu creio que o Espírito Santo vai continuar a ministrar em nós sobre como nos prepararmos para esse dia em que Cristo será revelado, esse dia glorioso, é o dia da volta de Cristo Jesus, que eu creio está muito perto. Está muito perto, eu sei que você está cheio dessa certeza também, de que breve, Ele virá e nós vamos estar com Ele na glória. Amém? Um beijo, obrigada, até o próximo encontro, amém?